Olá, esse é o grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O avanço dos métodos diagnósticos por imagem tem permitido a identificação de massas renais assintomáticas, e isso costuma ser chamado de massas incidentais. Para analisar essa questão, nós trouxemos hoje para esse encontro os doutores Brasil Silva Neto, que é chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas, e o Dr. Milton Berger, professor do Serviço de Urologia e também adjunto da Vice-Presidência Médica do Hospital de Clínicas. Brasil, qual é o conceito desses achados incidentais, de massas renais incidentais? Qual a importância epidemiológica dessa questão? Muito bem. A questão inicial e o motivo, inclusive, da proposição do tema é exatamente porque nos últimos 15 anos vem se observando um aumento da incidência no diagnóstico dessas lesões ditas incidentais, que seriam lesões sólidas renais ou sólido-císticas, entre 1 e 4 centímetros de diâmetro, ou seja, onde há uma preocupação relativa com a possibilidade de que essas lesões sejam malignas, né? E que com o avanço na qualidade dos métodos diagnósticos de imagem e também com o próprio uso indiscriminado dos métodos de imagem como ferramenta de check-up, essas lesões pequenas que antes não eram diagnosticadas no dia a dia, elas começam a aparecer no cotidiano do urologista e do clínico em si, para a tomada de decisão. Um assunto que talvez há 20 anos não fosse tão pertinente, porque as lesões surgiam... Gera muita ansiedade para os pacientes? Certamente, certamente. Dá para se dizer assim que, de uma maneira geral, 14% dos pacientes que fazem algum exame de imagem vão ter um diagnóstico de alguma lesão, alguma alteração no seu rim. A imensa maioria delas é benigna, são os ditos cistos simples, que não precisam nenhuma avaliação complementar. Mas dentro desse contexto há, enfim, o componente de geração de ansiedade para os pacientes indiscriminadamente, mas ao mesmo tempo também gera necessidade numa parcela desses pacientes de uma investigação complementar. Berger, quais são os recursos que nós dispomos para investigar essas massas incidentais? Quando elas devem ser investigadas também? As massas renais, como foi falado, incidentais, por definição, elas são massas pequenas, massas menores do que 4 centímetros. E a preocupação é se essas massas podem representar uma doença mais séria, como câncer de rim. Como regra geral, a chance de uma massa renal incidental ser um tumor de rim ou um câncer de rim é alta. Cerca de 3/4 das massas renais abaixo de 4 centímetros são cânceres de rim. Portanto, elas têm potencial de causar um dano significativo à saúde. E toda vez que uma massa dessas é encontrada, ela normalmente deve ser investigada. Investigada com exames de imagem um pouco mais acurados e sofisticados, como tomografia computadorizada, com contraste, ou ressonância magnética, ou uma combinação de ambos, dependendo das características da massa. Mas normalmente o que se faz é um exame de imagem um pouco mais acurado, para se tentar definir realmente a natureza da massa e se estabelecer os critérios para tratamento dessa lesão. Esse algoritmo de decisão, a idade do paciente é um fator importante? Muito importante. Como o professor Brasil falou, é comum se encontrar esse tipo de massa. Felizmente, a maioria delas, elas são benignas quando elas são císticas, caracteristicamente císticas, sem outra dúvida. Mas nas massas renais que têm algum componente sólido, toda ela sólida, ou um componente sólido cístico, a chance de ser câncer é basicamente 75%. Portanto, nós devemos, na imensa maioria das vezes em que nós detectamos uma massa dessa e confirmamos a sua natureza sólido-cística ou sólida, indicar tratamento, e o tratamento convencional ou padrão ainda é o tratamento cirúrgico de retirada da lesão. Hoje em dia, com técnicas mais novas de preservação renal, a indicação padrão para tratamento dessas lesões pequenas é de nefrectomia parcial. É claro que a idade do paciente e a expectativa de vida do paciente são critérios muito importantes para a definição de tratamento,
Pacientes muito idosos ou pacientes que têm uma expectativa curta de vida, talvez eles não se beneficiem do tratamento da lesão e essa lesão eventualmente possa ser acompanhada ao longo do tempo, porque o paciente provavelmente, nessas circunstâncias, pode falecer por outras razões. Aqueles pacientes que têm uma expectativa de vida maior, certamente eles devem ser tratados com os diversos arsenais de tratamento que nós dispomos hoje em dia. É claro que nós estamos lidando com uma doença com características muito heterogêneas, né? E muito do comportamento biológico é variável. De qualquer maneira, de que forma a gente consegue conciliar, Brasil, essa questão do comportamento biológico com o algoritmo de decisão em relação ao diagnóstico e com os encaminhamentos de tratamento, mais ou menos invasivos? Perfeito. Existem características que são do próprio exame de imagem, né, como o professor Milton falou. A tomografia dedicada, como é o termo, ou uma ressonância magnética, ela vai dar alguns elementos, vai nos fornecer elementos que podem auxiliar na tomada de decisão e na diferenciação nem sempre tão simples entre lesões malignas e benignas, né? Por exemplo, é muito fácil diferenciar um carcinoma de células claras de um angiomiolipoma num exame de imagem, mas não é tão simples fazer uma diferenciação com um oncocitoma, que é uma lesão benigna também e que tem características radiológicas muito semelhantes a uma lesão maligna. Esse é um fator. O segundo fator é que, eventualmente, em algumas situações, pode-se colocar o paciente em vigilância ativa, em acompanhamento dessa lesão, dependendo das características clínico-radiológicas que esse paciente possui no momento do diagnóstico. A velocidade de crescimento da lesão em exames seriados, exames de imagem seriados, ele também pode determinar um comportamento biológico dito agressivo e uma necessidade de uma intervenção, ou seja, tirar o paciente da vigilância e partir para um tratamento ativo. O que se tem na literatura é que uma velocidade maior que 13 milímetros de crescimento num intervalo entre 6 a 12 meses seria já um indicativo de um comportamento mais agressivo da doença. Seguramente esse paciente deve ficar sob acompanhamento de um urologista, né, que periodicamente avalie, principalmente nessa questão da vigilância ativa, né? E outro aspecto importante é que, possivelmente hoje, os recursos de tratamento tenham avançado muito e recursos, inclusive, alguns não muito invasivos e outros invasivos, mas com muito melhor qualidade, vamos dizer assim, do ponto de vista de cuidados e de segurança. Berker, tu gostarias assim de nos dizer alguma coisa a respeito dessas novas tecnologias? Sim. O tratamento cirúrgico desse tipo de lesão se aprimorou muito nos últimos anos. Hoje em dia se consegue fazer cirurgias de preservação renal, retirando-se somente o tumor, por técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia laparoscópica convencional, ou a cirurgia laparoscópica assistida por robô, que talvez seja um aprimoramento ainda maior tecnológico da cirurgia laparoscópica convencional. Eventualmente também em situações em que, por comorbidades, em que o paciente não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico anestésico convencional, nós podemos tratar a lesão com técnicas de aniquilação da lesão por ablação térmica ou por radiofrequência, em que nós colocamos um catéter dentro do tumor e congelamos esse tumor ou queimamos, entre aspas, esse tumor por corrente elétrica. E os resultados são equivalentes ao resultado do tratamento cirúrgico? Não são equivalentes ainda, mesmo porque não se tem ainda estudos com um número longo número grande de pacientes e um longo período de observação. Mas naqueles pacientes com uma expectativa curta de vida em que nós achamos que a lesão deva ser tratada por uma ou outra razão, é uma opção de tratamento. Ainda não é uma opção que se equipare em termos de desfecho à retirada cirúrgica do tumor, né? Mas é uma opção para alguns pacientes selecionados. E o prognóstico desses pacientes? Eu acho que é importante que nós estamos falando com a comunidade, é importante que as pessoas não se assustem com isso e saiam daqui com uma impressão favorável de que, quando acompanhados e adequadamente tratados, é uma questão de solução, né? Passível de solução. Brasil. Perfeito. Na verdade, o prognóstico, a gente trabalha com um problema bom, né? O prognóstico dessas lesões pequenas, menores do que 4 centímetros, é excelente. Em termos gerais, né? É claro que existem peculiaridades caso a caso, mas na imensa maioria das vezes é possível curar
o paciente, no momento do diagnóstico dessa lesão incidental, com um ato cirúrgico único, né? E com uma sobrevida, uma expectativa do paciente estar vivo em 5 anos acima de 90%, o que é muito bom, né? Então, de uma certa maneira, a gente trabalha com a questão de um diagnóstico incidental e eventualmente não clinicamente significativo, mas no outro lado a gente trabalha com a possibilidade de oferecer um tratamento minimamente invasivo, laparoscópico ou eventualmente ablação térmica, com uma chance de cura do paciente que tem taxas excelentes. Muito bom. Nós vamos então permanecer no ar durante uma semana, com possibilidade de perguntas, comentários, com a participação do Dr. Milton Berger e com a participação do Dr. Brasil da Silva Neto. Por favor, sintam-se à vontade. A intenção do hospital é levar a medicina para a comunidade. Eu sou a James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.